Capítulo 1180, 3 movimentos. Tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachuel Padrim. Os grupos da raça de escamas azuis e raça braços dourados retrocederam várias dezenas de quilômetros. Aqueles da raça braços dourados pensavam bem de Zhao Feng. Zhao Feng até conseguiu perseguir o King. Embora possa ter sido devido à ajuda do ancião, a própria força de Zhao Feng definitivamente não era tão simples quanto parecia. Os membros da raça de escamas azuis estavam obviamente muito confiantes em si mesmos. Era preciso saber que o quase-deus Lan Yi tinha o registro de matar um deus verdadeiro de segundo grau antes. Como poderia um mísero reino da luz mística de Pico bloquear 3 movimentos do quase-deus Lan Yi? No entanto, o que a raça de escamas azuis não sabia era que Zhao Feng também havia matado um deus verdadeiro de segundo grau antes, e foi o extremamente poderoso deus verdadeiro Geli que cultivou o Dao dos fantasmas. Ainda há tempo para você reconsiderar. Se você se ajoelhar no chão e der a flor do espírito sagrado das linhas de água para mim, a raça de escamas azuis não vai te matar. O quase-deus Lan Yi olhou de cima com uma expressão arrogante. Para ele, lutar contra alguém do reino da luz mística era uma humilhação. Se a raça de escamas azuis pudesse me matar, já o teriam feito há muito tempo. Zhao Feng revelou um leve sorriso. Ele estava obviamente olhando de cima para a raça de escamas azuis. Eles se encontraram 2 vezes, mas também não conseguiram matá-lo. Você não sabe o que é bom para você, não é? Os olhos do quase-deus Lan Yi estavam frios. A atitude de Zhao Feng o deixou infeliz. Ele iria esmagar Zhao Feng sob seus pés para liberar a raiva em seu coração. Palma da onda verde. Uma ondulação de água verde surgiu em torno do quase-deus Lan Yi e se fundiu em sua palma direita. Uma onda contendo poder ilimitado disparou desta palma. A palma parecia conter uma figura antiga. Embora esta palma parecesse casual, ela continha um fragmento do poder da linhagem do quase-deus Lan Yi, porque ele queria esmagar Zhao Feng o máximo possível sem usar uma carta oculta. A armadura sagrada da Terra do Relâmpago. Zhao Feng imediatamente circulou seu corpo sagrado do relâmpago e a terra do vento e relâmpago para formar uma armadura de relâmpago amarelo escuro e cintilante ao seu redor. Veng. A armadura sagrada da terra do relâmpago de Zhao Feng se estilhaçou após um momento, e a palma do quase-deus Lan Yi pousou no peito de Zhao Feng. Deng. 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 Zhao Feng recuou 3 passos e estabilizou sua figura. Seu rosto estava pálido. Sua sorte não é ruim. Você realmente conseguiu pegar aquela palma. Os olhos do quase-deus Lan Yi estavam calmos. Parece que Zhao Feng definitivamente perderá. A palma de quase-deus Lan Yi foi apenas um teste. Os 3 anciões da raça de escamas azuis falavam uns com os outros enquanto orgulho e presunção irradiavam deles. O trio da raça braços dourados tinha olhares sombrios. Ao que parecia, Zhao Feng não estava em uma situação fácil. Ele está escondendo sua força. Nesse momento, o homem alto da raça braços dourados enviou uma mensagem aos outros 2. Então é assim. Yuen assinou com a cabeça. Com base na exibição de Zhao Feng antes, ele deveria ter sido capaz de bloquear a palma, mas propositalmente fingiu que não podia. O segundo movimento. O quase-deus Lan Yi disse como uma expressão orgulhosa. O quase-deus Lan Yi assinou com a mão e as leis ilimitadas da água foram agarradas por ele. Depois de entender a força de Zhao Feng, o quase-deus Lan Yi tinha certeza de que poderia derrotar Zhao Feng com esse movimento. O quase-deus Lan Yi ativou instantaneamente a linhagem da raça de escamas azuis. As escamas azuis em seu corpo ficaram mais distintas e sua pele ficou mais escura como a cor do oceano. Perca! Quase-deus Lan Yi imediatamente atacou, soltando uma terrível palma de água que uivou em direção a Zhao Feng. Armadura sagrada da terra do relâmpago, proteção sagrada do relâmpago. Zhao Feng imediatamente revelou uma expressão como se estivesse dando tudo de si. Ele usou 2 técnicas defensivas e liberou mais poder de seu corpo sagrado do relâmpago. Ping. A palma colidiu com a defesa.
Depois de interagir por um tempo, a defesa de Zhao Feng foi destruída, e o poder restante bateu em seu corpo. Deng. Deng. Desta vez, Zhao Feng recuou 4 passos, e sua expressão ficou mais feia, como se ele tivesse atingido seu limite. HMM? Você bloqueou? O quase-deus Lan Yi ficou surpreso. Zhao Feng mal conseguiu bloquear o primeiro movimento, mas a força de seu segundo movimento foi pelo menos o dobro de antes. Zhao Feng ainda o bloqueou? Não foi apenas o quase-deus Lan Yi que ficou surpreso. Os 3 anciãos e os irmãos Wu também ficaram extremamente surpresos. Eles podiam sentir a diferença entre os movimentos, mas Zhao Feng mal conseguiu bloquear os dois. Ele estimou a força dos ataques do quase-deus Lan Yi, então mal consegue bloqueá-los todas as vezes. O homem alto da raça Braços Dourados mandou uma mensagem para os outros 2. Zhao Feng tem essa habilidade. Yuan ficou chocado. A única explicação de por que Zhao Feng poderia bloquear perfeitamente ambos os ataques de diferentes poderes era porque ele havia calculado com precisão o poder de ataque dos movimentos do quase-deus Lan Yi em ambas as vezes. Se Zhao Feng mostrasse um forte poder de batalha desde o início, o quase-deus Lan Yi usaria sua força total e as cartas ocultas também, tornando-o mais difícil de bloquear. Que bom planejamento! A garota de rosa sorriu. Você perderá com o terceiro movimento. As sobrancelhas do quase-deus Lan Yi se franziram. O pirralho na frente dele era um pouco estranho. Na verdade, ele conseguiu bloquear 2 movimentos seguidos. Veng, o poder da linhagem sanguínea vindo do quase-deus Lan Yi se tornou ainda mais forte conforme as ondas próximas e a intenção começaram a subir. Todos sabiam que o quase-deus Lan Yi iria usar uma técnica divina agora. Lan Yi, aquele pirralho está calculando a força de seus ataques. Ele está apenas agindo como se estivesse ferido. Não se deixe enganar por ele. Use um movimento definitivo imediatamente. Exatamente neste momento, um deus verdadeiro de 3º grau da raça de escamas azuis enviou uma mensagem para quase-deus Lan Yi. O quê? Uma explosão soou na mente do quase-deus Lan Yi. Embora ele não pudesse acreditar nisso, quando ele pensou sobre, devia ter sido verdade. Era isso o que se queria dizer com os envolvidos não podem ver bem a situação, enquanto os que assistem podem ver tudo claramente. O quase-deus Lan Yi era muito mais talentoso do que os anciãos, mas não sabia o que estava acontecendo. No entanto, o quase-deus Lan Yi não fez nada precipitado depois de saber disso. Ele agiu como se ainda fosse usar uma técnica divina regular. Palma ondulada verde. O quase-deus Lan Yi estendeu a palma da mão, mas imediatamente depois, uma longa espada azul fraca apareceu em suas mãos e ondulou com um fluxo de água fria. Golpear. O quase-deus Lan Yi imediatamente circulou sua linhagem de poder divino quando ele sacou a arma divina e cortou. Ninguém poderia reagir a tempo. Sem vergonha. Yuan revelou uma expressão de desdém. O prodígio da raça de escamas azuis, que tinha a força de um deus verdadeiro de 2º grau, teve que usar uma técnica tão desavergonhada contra um reino de luz místico de pico. E os 3 anciões da raça de escamas azuis revelaram sorrisos fracos. Eles não achavam que o quase-deus Lan Yi usaria um golpe final no último momento. Zhao Feng poderia muito provavelmente ser morto pelo quase-deus Lan Yi. Toda a atenção deles foi atraída para o quase-deus Lan Yi. Veng voou. A luz azul escura da espada cortou em direção a Zhao Feng com água fria ilimitada. No entanto, todos ficaram surpresos ao encontrar uma longa espada negra na mão de Zhao Feng. Veng. A obliteração do relâmpago flamejante derramou-se na longa espada negra quando as linhas verdes começaram a brilhar. Vosh. Shua. Zhao Feng cortou como uma luz dourada escarlate após ativar seu corpo sagrado do relâmpago. 2 movimentos de espada aterrorizantes se chocaram, liberando uma onda de poder em todas as direções. 2 árvores gigantes próximas foram instantaneamente cortadas. Veng Bum. Uma tênue luz dourado escarlate disparou em direção ao quase-deus Lan Yi em meio à tempestade de destruição. Como isso é possível?
O quase deus Lan Yi ficou em choque descrente ao ser empurrado vários passos para trás pelo golpe de espada de Zhao Feng. O sangue vazou de sua boca. O quase deus Lan Yi tocou os ferimentos em seu corpo atordoado. Ele havia sido ferido por um reino da luz mística. Você se atreve a me machucar? O poder da linhagem do quase deus Lan Yi começou a queimar quando uma terrível pressão antiga foi esmagou para frente. O que? Os gênios da raça de escamas azuis não cumprem sua palavra? Yuan ativou sua linhagem da raça braços dourados e ficou ao lado de Zhao Feng. Mesmo ele não tinha pensado que Zhao Feng havia se escondido tão profundamente. Yuan finalmente percebeu que, quando o quase deus Lan Yi estava se preparando para o terceiro movimento, Zhao Feng já havia preparado toda a sua força também, então ele não se assustou com a repentina mudança de ataque do quase deus Lan Yi. O que o surpreendeu ainda mais foi que ambas as partes usaram uma arma divina para desencadear seus ataques, mas o ataque de Zhao Feng teve a vantagem. Embora o quase deus Lan Yi não tivesse feito preparativos suficientes, seu poder divino era obviamente mais forte do que o de Zhao Feng. Isso significava que a qualidade da arma divina de Zhao Feng era melhor do que a dele. Lan Yi, pare! Nesse momento, os três anciãos da raça de escamas azuis gritaram. Eles estavam todos furiosos e sem vontade também, mas eles não estavam confiantes de que poderiam matar todos os 5 na frente deles. Uma vez que o antigo reino desolado dos deuses soubesse que a raça de escamas azuis atacou a parte adversária depois de perder uma aposta, mesmo se eles conseguissem matar Zhao Feng no final, a raça de escamas azuis perderia muita reputação e confiança. Se eles pudessem matar os 5 na frente deles, os 3 anciões não o parariam. No entanto, a luta entre o quase deus Lan Yi e Zhao Feng pareceu atrair outros especialistas na Floresta da Fênix. Zhao Feng, o quase deus Lan Yi, vou me lembrar de você. O quase deus Lan Yi suprimiu a raiva em seu coração enquanto sua expressão se acalmava, mas a fria intenção de matar em seus olhos se tornou mais forte. Vosh! Uma pérola de cristal dourado voou em direção a Zhao Feng enquanto o grupo da raça de escamas azuis partia. É realmente um cristal divino do metal. Zhao Feng olhou para a pérola de cristal dourado cintilante em sua mão e a colocou em sua dimensão interespacial. Aplausos soaram logo após o grupo do raça de escamas azuis sair. Irmão Yuan, de que força é esse gênio? Apresente-o rapidamente a mim. Uma figura de preto desceu. Quase deus Jianfeng. O olhar de Yuan se concentrou ao olhar para esta figura casual. Eu conheci o irmão Zhao ao longo do caminho. Ele estava perseguindo o Qing, e decidimos unir forças. Yuan começou a apresentar Zhao Feng, mas percebeu que não sabia muito sobre Zhao Feng, então só podia dizer algumas frases. Vendo que Yuan tratava essa pessoa tão solenemente, Zhao Feng sabia que a força da parte adversária devia ser extremamente grande, então Zhao Feng o inspecionou de perto. Perseguindo o Qing. O quase deus Jianfeng parou por um momento enquanto olhava para Zhao Feng. O quase deus Jianfeng era da raça Bruma Celeste, que era uma força de 4 estrelas de pico como a raça Água Celestial. O nome de Qing não era simples. Não seria muito se Zhao Feng conseguisse derrotar o quase deus Lan Yi, mas seria completamente diferente se ele ousasse perseguir Qing. Yuan também não disse de que raça Zhao Feng era. Será que a força de Zhao Feng era extremamente forte, mesmo para seus padrões? Deve ser esse o caso, ou então porque ele ousaria vir para a Floresta da Fênix? A Floresta da Fênix é um dos principais alvos da raça Água Celestial, e eles têm muitos membros aqui. O quase deus Jianfeng prestou mais atenção a Zhao Feng. Irmão Yuan, você só tem 5 pessoas. Será difícil para você encontrar uma grande fortuna na Floresta da Fênix. Venha ajudar a raça Bruma Celeste. O quase deus Jianfeng falou. O quase deus Jianfeng estava originalmente discutindo como atacar o ninho de Fênix nas regiões centrais quando ele sentiu a linhagem da raça Braços Dourados por acidente, então ele veio para dar uma olhada. O poder de batalha de todos da raça Braços Dourados era alto. Se eles estivessem dispostos a ajudar a raça Bruma Celeste, suas chances de atacar com sucesso o ninho de Fênix Central seriam maiores.
Irmãos Ao, a raça Bruma Celeste, de onde o quase deus Jianfeng é, está se preparando para atacar o centro da Floresta da Fênix. Vamos dar uma olhada. Yuen olhou para Zhao Feng, como se perguntasse o que ele pensava. O centro da Floresta da Fênix. O coração de Zhao Feng se moveu. Apenas uma potência 4 estrelas de pico se atreveria a atacar o ninho central da Fênix, e toda a razão pela qual Zhao Feng tinha vindo para a Floresta da Fênix era para obter alguns benefícios